Olá, sejam muito bem-vindos ao Notícia USP, seu informativo mensal sobre tudo que ocorre aqui no campus da USP de Bauru. No programa de hoje você confere dois importantes reconhecimentos, prêmios recebidos pela USP em Bauru. Um sobre o atendimento na área de saúde auditiva a idosos mesmo durante a pandemia e outro sobre o aparelho expansor maxilar diferencial. Vamos mostrar também como foi o primeiro drive-thru de vacinação realizado pela Prefeitura de Bauru, que ocorreu exatamente aqui no campus da universidade, aqui no campus da USP de Bauru. E também a tradicional entrega das rosas, que é uma cerimônia que marca o fechamento do ciclo para os alunos da odontologia e fonoaudiologia que estão encerrando a graduação. Vale lembrar que eu estou gravando aqui sem máscara, porque estou em um lugar totalmente aberto e respeitando todas as medidas de distanciamento social para o restante da equipe. Então, por isso, estou gravando sem máscara aqui nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. O Notícia USP começa agora. A Divisão de Saúde Auditiva do Centrinho desenvolveu um planejamento especial para não deixar os idosos sem atendimento, mesmo durante a pandemia da Covid-19. E a iniciativa deu tão certo que o hospital acabou recebendo um prêmio de um dos mais importantes órgãos brasileiros da fonoaudiologia. Integrantes do grupo de risco da Covid-19, os idosos tiveram muitos serviços prejudicados. Pensando nisso, a Divisão de Saúde Auditiva do Centrinho desenvolveu um plano de gestão para minimizar os impactos da pandemia e dar continuidade no tratamento auditivo a esse público. A ação foi considerada um sucesso e acabou sendo reconhecida com o segundo lugar no prêmio de melhor campanha do envelhecimento saudável, concedido pelo Departamento de Audição e Equilíbrio da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Todos sabemos que a nossa divisão de saúde auditiva no Centrinho, ela é referência em alta complexidade no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, em tanto diagnóstico da audição, da deficiência de audição, quanto na reabilitação da mesma. E dentro desse público, a grande maioria é o público idoso, em que durante essa pandemia ficaram em distanciamento social, em isolamento, muitas vezes apenas com seu companheiro, ou com um familiar, ou até mesmo sozinho. E ficou muito difícil o acesso à comunicação quando você possui associado a deficiência auditiva, ou porque o aparelho está quebrado, ou porque não está regulado, ou porque está com dificuldade na manutenção, na troca de pilha, ou porque ainda não conseguiu o aparelho. Devido a essas dificuldades e ao prolongamento da pandemia que se instituiu ao longo do último ano, vimos necessário buscar um protocolo em que garantisse que esses pacientes, especialmente os mais necessitados, tivessem acesso aos protocolos de forma segura e com o apoio de todo o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, o nosso Centrinho, com a ajuda do professor Carlos, superintendente, conseguimos estabelecer um protocolo com a equipe em que atendisse esses pacientes sempre com segurança. Com o apoio administrativo, conseguimos triar os pacientes que precisavam realmente vir presencialmente e esses pacientes, mediante o protocolo de segurança, vieram para que fosse feita a reabilitação auditiva de forma plena, de forma completa. Como a senhora estava com queixa do aparelho, o molde está escapando do ouvido, o molde foi feito mais profundo, ele está fixando melhor, tá? Agora eu vou ajustar a regulagem conforme a audiometria que a senhora fez hoje, tá bom? Se eu aumentar um pouquinho da direita, ó, o da direita, o que a senhora acha? Fica melhor ou não? Fica melhor. Porém, em muitos pacientes conseguimos dar assistência à distância, através de confecções de vídeos em que ensinavam pequenos procedimentos que ele poderia fazer em casa para que cuidasse do seu aparelho auditivo. Trocar uma pilha, um ajuste, um encaixe em que pudesse favorecer. E assim como alguns ajustes com relação ao aparelho e orientação aos pacientes já adaptados, sem precisar eles virem através de teleconsultas, sempre regulado pelos órgãos oficiais, em que você consegue ajudar esse paciente, dar uma atenção especial a esse paciente para que ele melhore e consiga contactuar, conversar, uma vez que ficaram muito refém de meios digitais, em que uma televisão, um telefone, ele precisava ter acesso aos sons
e em isolamento, isso teve uma demanda muito maior. Então esse protocolo foi importante para dar um suporte para todos esses pacientes. O plano também foi fundamental para criar novos protocolos que possam ajudar os idosos a driblar as dificuldades adicionais na comunicação trazidas por essa nova realidade de pandemia. E mesmo os pacientes, quando saíam, e eu sou médico ou ia a algum serviço essencial, o fato de estar usando máscara, capacete, dificulta muito a comunicação. Esses poucos por cento, ou poucos decibéis que abafa, vai variar de tipo de máscara e de ambiente, torna muito mais difícil para quem tem perda auditiva, especialmente no idoso. Então foi super importante isso para novos ajustes, novos protocolos que existem para que consiga suprir essa demanda que os pacientes idosos têm e não deixá-los sozinhos nessa pandemia. Então é uma honra para todos nós do hospital, da divisão auditiva e a toda a equipe, e em nome de toda a equipe agradecemos esse importante reconhecimento, especialmente da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia em relação ao trabalho feito por todos. Nosso muito obrigado. Pois é, muito importantes essas ações que são pensadas para reduzir os prejuízos aí no atendimento ao público durante a pandemia. E falando ainda em pandemia, no próximo bloco do Notícia USP, você confere como foi o primeiro drive-thru de vacinação contra a Covid aqui de Bauru. Ele foi feito pela Prefeitura Municipal de Bauru e foi realizado aqui no campus da universidade. Estamos de volta com o Notícia USP. A Prefeitura Municipal de Bauru escolheu o campus da universidade como local para receber o primeiro drive-thru de vacinação de idosos contra o novo coronavírus. Confira como foi. Os arredores da USP em Bauru ficaram tomados por veículos no último dia 13 de fevereiro. E a grande fila de carros foi por um motivo bastante nobre. O campus da universidade foi o palco do primeiro drive-thru de vacinação contra a Covid-19, realizado pela Prefeitura Municipal. A ação foi direcionada a idosos com mais de 85 anos, residentes em Bauru. A USP foi escolhida como local para o drive-thru por conta da sua localização privilegiada. Os veículos entravam pelo portão da rua Henrique Save e em frente ao prédião do Centrinho, os contemplados eram imunizados. E eles nem precisaram sair dos seus carros para receber a vacina. Prontinho, bonitinho, bem. Ao todo, 1.111 idosos foram imunizados na ação, que contou com aproximadamente 120 servidores municipais atuando em toda a logística. A Prefeitura de Bauru, por fim, agradeceu a contribuição da USP mais uma vez no combate à pandemia do novo coronavírus. No bloco anterior, mostramos a vocês um prêmio recebido pela USP em Bauru sobre atendimento a idosos mesmo durante a pandemia. Agora vamos mostrar um outro importante reconhecimento, dessa vez sobre o aparelho expansor maxilar diferencial, que é fruto de uma pesquisa aqui da universidade. O artigo científico expansor maxilar com abertura diferencial versus expansor Hirax, um estudo clínico randomizado, foi selecionado para receber um prêmio da conceituada Revista Americana de Ortodontia e Ortopedia Facial. O artigo é resultado do doutorado de Arthur César de Medeiros Alves, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, orientado pela professora da FOB USP, Daniela Garibe. O estudo premiado, ele é um estudo clínico randomizado que comparou os efeitos dentários e esqueléticos do expansor diferencial em relação aos expansores convencionais, padrão ouro.
O expansor diferencial já foi tema de reportagens aqui da TV USP. O aparelho, idealizado pela professora Daniela Garibe e desenvolvido por equipes da FOB e do Centrinho, inovou ao permitir expansões diferentes na região anterior e posterior do palato, garantindo o adequado impacto estético e também funcional ao paciente. E os estudos sobre essa inovação seguem rendendo bons frutos até hoje. Bom, nós ficamos imensamente felizes e surpresos com esse prêmio atribuído por uma das principais revistas internacionais na área de ortodontia, American Journal of Orthodontics, e esse prêmio representa um reconhecimento da comunidade internacional à pesquisa que nós realizamos na Universidade de São Paulo, bem como um reconhecimento acadêmico norte-americano à inovação desenhada pelo nosso grupo de pesquisa, que foi o expansor maxilar diferencial. Certamente, quem já estudou na FOB se lembra da entrega das rosas, uma tradição que marca o fechamento da graduação. Nesse ano, a pandemia mudou um pouquinho aí esse momento especial, mas ele mais uma vez foi realizado e emocionou os alunos homenageados. Mesmo em época de pandemia, uma tradição antiga da FOB da USP foi mantida. Com todas as medidas de biossegurança, foi realizada a entrega de rosas aos estudantes dos 4º anos de odontologia e fonoaudiologia que estão se despedindo da graduação. A solenidade representa o fechamento de um ciclo e a abertura de novas portas a esses alunos, e sempre vem carregada de emoção. Obrigada. Obrigada. O tradicional evento, que ocorre de surpresa para os homenageados, é promovido pelo Centro Acadêmico 17 de Maio da FOB da USP, juntamente com os estudantes dos outros anos. Os formandos recebem de um aluno um botão de rosa simbolizando a importância que aquele homenageado teve na graduação e mesmo na vida daquela pessoa. Por conta das restrições impostas pela pandemia, a entrega da flor nesse ano foi feita apenas pela equipe do CA. Para evitar a aglomeração, inclusive, os homenageados foram divididos em grupos pequenos que retiraram as rosas no Centro Cultural. Parabéns e boa sorte a todos esses alunos que estão se formando e iniciando um novo ciclo a partir de agora. E com isso, encerramos mais um Notícia USP. Qualquer sugestão ou crítica é só entrar em contato com a gente pelos nossos canais eletrônicos. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar todas as nossas novidades. É isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo Notícia USP.